E aí, galera? Tudo bem? Professora Tabita, junto com o nosso professor Vitor, mais uma vez aqui junto com o nosso produtor Lobão, é isso mesmo. Ele chama de Lobo, né? Lobinho. Gente, mas olha só, a aula de hoje, nós vamos falar sobre um assunto bem interessante. E esse assunto também, ele traz muitas polêmicas. Lembra quando nós estávamos falando de Charles Darwin, o nosso grande naturalista? Ele trouxe abordou alguns temas na sua época, que trouxe alguns questionamentos da sua sociedade atual. Isso 1800 e pouco, né? Então, algumas verdades, algumas situações trazidas ali por ele, estava assim, um pouco além do entendimento ou da compreensão, da aceitação, né, da sua comunidade local, e ele teve algumas dificuldades até encontrar lá o Wallace, lembra? E eles conseguiram fazer as publicações lá, isso estimulado por seus amigos. Ok. Então, essa questão que a gente vai trabalhar hoje também tem algumas situações. Quando a gente está falando sobre teorias da origem da vida, que a gente traz aqui para vocês todas as teorias, todas. E existem algumas frentes, algumas linhagens, algumas situações que a biologia ela prioriza mais, tá certo? Que é a questão biológica, evolutiva, enfim. Então, como nós estamos falando de evolução, não tinha como separar trazer esse entendimento e essa colocação aqui para vocês, disso que nós vamos estar passando para vocês hoje, tá certo? Nós estamos aqui para ver tudo, ou seja, estudar sem fazer julgamentos, pré-julgamentos ou situações na ciência. Às vezes, uma hora está uma situação, outra hora pode acontecer uma outra situação totalmente diferente. Tá bom? Eu acho que você compreendeu, né? O que eu quero dizer. Mas vamos seguir? Olha lá. A nossa aula 31.1, nós vamos falar sobre evolução humana. Parte 1. Porque vai ter parte 2. Com certeza, né? Então, vamos falar de evolução humana e as evidências dessa evolução. Certinho? Vamos aí com a nossa habilidade. Reconhecer as teorias evolutivas e as evidências do processo de evolução dos seres vivos. Só nessa habilidade, eita, quase não sai, vem aqui para mim. A gente já tem uma situação. Lembra quando nós estamos falando sobre as evidências de mecanismo de evolução? A gente falou sobre os fósseis, falou sobre órgãos homólogos, órgãos análogos, não foi? São evidências, certo? E a gente está falando aqui também de um processo de evolução mais da espécie humana. Modificações, transformações, e também existem evidências. Há aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam, mas as evidências estão ali. Existem lacunas para a interpretação ou a compreensão desses processos, do que de fato foi acontecendo ao longo do tempo, para vários grupos de seres vivos. E os animais racionais, os seres humanos, no caso, nós, não é diferente. Tá? Então, existem algumas lacunas também, que nos fazem fazer inferências, deduções. Aí as evidências reforçam algumas deduções e aí elas se tornam em teorias. Mas as teorias científicas, elas ficam ali em uso até que outra venha e a derrube. Tá bom? Mas a gente precisa aqui conhecê-las todas. Vamos continuar? Olha lá. Oi, professora, tá querendo correr? Evolução humana, e aí a gente tem uma imagem de um homem. Esse homem, você consegue observar várias situações. Primeiro, o ambiente onde ele está. Lá atrás, e agora que eu me atentei para isso, você consegue ver uma coluna, tá vendo aqui? Um cabelo,
um acinturamento. Isso é uma outra... Eu não posso afirmar, mas eu vou deduzir que seja uma mulher. Certo? Eles ali estão despidos, né? E eles têm pelos mais salientes. Uma quantidade de pelos que a gente vê em um grupo muito reduzido hoje da nossa espécie. Aí você lembrou do Tony Ramos, né? É verdade. Ele tem bastante pelos. Mas isso não é muito comum. A quantidade de pelos, ela foi reduzindo na espécie humana. Tá? Hoje a gente tem pouquíssimos. E aqueles que tem ainda gostam de tirar, né? Mas outra observação, joga lá na imagem. Olha lá. Olha o que ele está manipulando. Ele está manipulando, tem ali uma estrutura, né? Pedra, uma rocha, né? O fragmento de uma rocha ali nas mãos dele. E a gente consegue observar também a musculatura desse indivíduo. Ele está descalço, está despido, tem pelos, uma quantidade diferente da nossa hoje. Ele está manipulando ali muito concentrado, curioso, aqueles fragmentos de rocha, tá? Então, a curiosidade, ela sempre esteve presente na espécie humana. E essa curiosidade foi com que levou, né, a algumas especializações na nossa espécie, né? O desenvolvimento cerebral. E aí a gente tem essas evidências, esses registros em fósseis, né? Crânios, que vão fazer essas comparações. A gente vai ter uma aula só sobre o Homo sapiens e a gente vai ver que o processo de transformações ao longo do tempo desses crânios para armazenar, que é uma estrutura óssea que armazena um órgão vital, que é o nosso cérebro, tá? Então a gente vê um desenvolvimento, massa cinzenta, massa branca, né? Então, o desenvolvimento do cerebelo, todas essas estruturas que nos permitem fazer as conexões que nós temos com o nosso ambiente, com o nosso parceiro, o indivíduo da nossa mesma espécie, e interação com esses outros organismos que eles estavam ali. A espécie, segundo a ciência, a biologia, a espécie humana, ela só apareceu devido ao desaparecimento dos grandes répteis que nós tínhamos há alguns milhões de anos atrás, que são os dinossauros. Se eles não tivessem sido extintos, né, segundo a ciência, a espécie humana não teria aparecido, surgido. E aí a gente tem uma situação que é o compartilhamento, segundo Charles Darwin, o compartilhamento de um ancestral comum entre os primatas de grande porte e a espécie humana, os hominídeos, certo? Todos são primatas. Se todos são primatas, isso é uma característica plesiomórfica. Lá vem a professora de novo. E aí eles vão se diferenciando, né? Até surgir as espécies. Tá bom? Nós não evoluímos dos macacos. Segundo a ciência, nós tivemos um ancestral comum que formou essas duas espécies. Tá bom? Vamos seguindo? Olha lá. Os humanos são provavelmente a espécie mais curiosa que já existiu. É o que eu estava falando para vocês ali, né? A expressão dele, no olhar dele, o posicionamento. Não tem quando você está ali tranquilo, num cantinho, né? Observando alguma coisa, alguma forma de vida, ou pensando na vida, você está concentrado. Ele estava ali com aquelas fragmentos de rocha, né? Não sei se ele estava batendo, ou se ele mesmo já tinha quebrado. Depois eu fico olhando aquilo que quebrou e ele ficou ali. Nossa, ela quebra, olha a força que eu fiz para... Enfim, tá? E aí a gente vai observando esses registros que nós vamos tendo e vamos fazendo, criando as nossas... construindo os nossos pensamentos em relação a isso. Tá bom? Olha lá. Temos cérebros muito maiores do que os outros animais que nos permitem construir utensílios, por exemplo. Aí a gente tem ali um sapinho,
um peixe, um fish, né? Um crocodilo. Olha o tamanho do cérebro do crocodilo. Do sapinho não dá nem para ver. Tá aí a partezinha vermelhinha ali, ó. Aí nós temos, gente, o que é aquilo ali? Aí é um roedor, quase que eu não enxergo. Um roedorzinho. Aí nós temos um macaco, olha o macaco rhesus, lembra do fator RH? Uhum. Aí nós temos um chimpanzé. E aí nós temos o quê? O humano. Olha a diferença dos tamanhos, né, do cérebro, né, desses indivíduos. Eles são bem... O cérebro humano não tem nem como comparar, né? Muito maior, tá? Então, essa capacidade de desenvolvimento, vem cá aqui comigo. Essa capacidade de percepção, segundo a ciência, nesse processo evolutivo da nossa espécie, fez com que a gente utilizasse muito mais que os instintos, como no caso desses outros animais, tá? Que também estavam passando por processos de transformações aí, evolutivos, no caso. Você tem toda uma construção em relação a essas inferências que o ser humano, a espécie, né, os hominídeos foram fazendo. Então, com esse desenvolvimento do cérebro, você acabou tendo você começou a observar um desenvolvimento diferenciado. E isso fez com que nós, a massa cinzenta, né, do nosso cérebro, começasse aí essas conexões nervosas, os nossos neurônios, fez com que, além do instinto, que já era primitivo nosso, né? Muitas ações nossas a gente fazia por instinto, como acasalar. O acasalamento é algo instintivo. Sim, ninguém precisa dizer, vai lá, né? O instinto já faz esse controle. Mas outras situações, o homem teve que aprender. Quando veio as baixas temperaturas, aquelas mudanças de temperaturas bruscas, de onde a ciência diz que nós surgimos, na região ali da África, né, no continente africano, então existe uma situação que eles precisaram vencer através da observação, do instinto e desse desenvolvimento que fez com que os hominídeos se diferenciassem dos outros animais e agora adquirissem habilidades. Habilidades com o quê, professora? Com tudo aquilo que estava disponível para eles na época. As rochas, tá? E aí a gente lembra que as fases, as etapas do desenvolvimento da nossa espécie, aí entra ali o período paleolítico, período neolítico. Você lembra isso em história, né? Período paleolítico, que era o período da pedra lascada, onde os homens, como aquele homem que a gente mostrou no início ali, né? Usava somente as rochas e tudo, e esculpia, fazia algumas situações. E aí depois, no período paleolítico, nós já vemos um processo onde que eles conseguem utilizar ferramentas, né? E aí já conseguem utilizar outros recursos, eles vão adquirindo, se concentrando em locais específicos. No início, nós éramos nômades, mas isso aí a gente vai ter uma aula só dos hominídeos, mas a gente está vendo aqui um contexto geral, tá bom? A gente vai falar de várias espécies até chegar à nossa espécie Homo sapiens. Segura a tua curiosidade. Vamos lá? Senão a gente não segue. Vai dar tira um zoom, de zoom. Existe isso? Inventei agora. Temos poucos pelos, mandíbulas fracas e demoramos para dar à luz. Nós levamos aí, as fêmeas levam 9 meses, né? Os felinos 3 meses, alguns animais rapidinho, acasalam rápido, vive até a vida curta, né? O ciclo reprodutivo é muito curto, então vive pouco, tem que reproduzir rápido, tem que ter tudo, já foi. Né? Alguns insetos têm essa situação. Outros insetos têm um período de vida muito longo, como as cigarras, vivem muitos anos. Mas essa chargezinha aqui, nessa situação, essa figurinha que vai dizer, ó, só um pouquinho, eu já estou saindo. Então a gente é um pouco assim, em relação a outras espécies instintivas,
nós estamos deixando um pouquinho a desejar em alguns quesitos, né? Como a nossa forma de defesa. Porém, contudo, todavia, nós fomos nos adaptando também a esses diferentes tipos de ambientes que nós fomos passar, né? Começamos a ocupar e povoar, tá? Então, olha só, a evolução humana é o processo pelo qual o ser humano se desenvolveu na Terra a partir de extintos primatas, né? Aqui é considerando ali o ancestral comum, tá bom? E aí a gente tem aqui um homem de baixa estatura, um homem intermediário, até chegar e a gente vê que eles tinham uma forma, apesar de serem bípedes, né? Eles estão com posturas diferentes, certo? E quantidade de pelos diferentes, um mais concentrado, vai reduzindo. E olha os instrumentos que eles estão manipulando, né? Cada período desse desenvolvimento evolutivo, segundo a ciência, vai fazer com que essas espécies agora vão adquirindo novos recursos a partir do momento que o seu cérebro, a sua massa cinzenta vai começando a vai passar por transformações também, conexões nervosas, tá bom? Visualizado zoologicamente, nós, os seres humanos, somos Homo sapiens, espécie que vive no chão. Por quê, professora? Porque tem espécies, a gente como tinha um ancestral, né? Pode ser que esse ancestral ou os derivados deles tinham processos aí de locomoção diferente, né? Arborícolas, não sei. Tá bom? Primeiramente, evoluiu na África entre 100 mil a 200 mil anos atrás. Isso é, segundo a ciência, nós temos esse registro, né? De que acredita-se que foi na África que, então, essa espécie começou a se diferenciar, surgiu, né? A partir desse ancestral comum. Perfeito? E aqui que a gente consegue observar nessa imagem é a utilização, tá? Eu acho que essa parte roxa eu não sei se é fogo ou se é água, gente, sinceramente, tá? Mas ali atrás a gente tem alguns desse grupo, a gente está vendo um grupo grande com animais, né? Ou seja, eles estavam caçando, tá bom? E ao longo do processo de desenvolvimento da espécie humana, o surgimento do fogo permitiu com que esses organismos agora conseguissem adquirir alimentos, presas maiores, né? E que pudessem ser conservados por mais tempo, tá? As carnes cruas, esses animais, então eles tinham que capturar presas menores para poder dar conta de todo mundo se alimentar, né? Mas que todo mundo conseguisse comer naquele tempo. Não podia ficar muito tempo estocado, o alimento não podia ser estocado, tá? Mas com a descoberta do fogo, e a princípio essa descoberta do fogo foi a partir de um raio, caiu o raio, pegou fogo em alguma coisa ali, e depois eles conseguiram manipular com as pedras, né? Riscando essas pedras até conseguir a produção desse fogo, tá bom? Surgindo aí o período paleolítico, tá bom? Ou neolítico. Vamos lá? Seguindo. Deixa eu ver uma coisa. Aqui, perfeito. De acordo com diversas pesquisas científicas, o aparecimento dos primeiros ancestrais do homem surgiu há cerca de 3,5 a 4 milhões de anos. Então, a gente tem esse registro aí, e aí aqui nessa imagem a gente vê esse representante da nossa espécie, muito similar e a região frontal, né, da cabeça aqui bem saliente. Eu acredito que devido ao ambiente onde eles surgiram, num ambiente com muito calor, um sol muito intenso, isso protegia, né, os seus olhos, tá? Isso é uma dedução, né? Mas também a questão de, no início, como eles predavam, não tinha fogo nem nada, eles pegavam, capturavam as presas e rasgavam. Então, eles tinham dentes maiores, né? Esses dentes com certeza, esses incisivos eram bem mais salientes para poder rasgar a pele dos animais que eles estavam ali capturando, se alimentando, enfim. Certo? Os primeiros hominídeos pertenciam ao gênero Australopithecus e se diferenciavam dos demais primatas por postura ereta, locomoção bípede e uma arcada mais próxima da atual da espécie humana.
Então, quem foi o primeiro registro, segundo a ciência, foi o gênero, né, Australopithecus, tá bom? Que foi se diferenciando por essas 3 características aqui, a postura, locomoção e essa arcada dentária. Ou seja, em relação à mastigação, o tipo de alimentos que eles tinham para a época. Segundo alguns estudos, os sucessores dos Australopithecus foram quem? Os Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, e o Homo erectus, o qual haveriam surgido há aproximadamente 1,8 milhões de anos atrás. Então, a gente tem aí a imagem de novo, né? Você observa, é muito parecido, de fato, né, gente, com o olhar, com os primatas, tá? Os demais primatas, né? Muitos pelos, e aí essa diferenciação da postura ereta, né? O deslocamento bípede foi o que identificou, então, esse nosso agrupamento aí. Vamos seguindo. Tem um crânio ligeiramente... Pode colocar na tela, amor. Tem um crânio ligeiramente maior e uma face e dentes menores do que os Australopithecus ou que outras espécies de hominídeos mais antigas. Aqui a gente tem um crânio e aí a gente consegue... Esses registros, gente, foram obtidos através de escavações. Lembram? Assim como os outros fósseis. E nesses registros... A gente tem ali os paleontólogos, né? E nós temos os arqueólogos. Os arqueólogos também vão fazer esses processos de construção de entendimento da história evolutiva das nossas espécies, né? A espécie humana, e também os historiadores. Então, enfim, existe um grupo grande aí de pesquisadores tentando construir toda essa história que tem muitas lacunas. Essa espécie, juntamente com o homem rudolfensis, é um dos primeiros membros do gênero Homo. Então, segundo, tá? Aqui a gente tem os registros aqui. Essa espécie rudolfensis aí surgiu para o primeiro gênero Homo, tá? Tinha o gênero Australopithecus, aí veio o Homo habilis, o Homo erectus e aí veio o rudolfensis, que foi dando a origem para o gênero Homo, que é o nosso gênero, né? Nós somos Homo sapiens. Muitos cientistas pensam que se trata de um ancestral das futuras espécies de Homo, possivelmente no nosso próprio ramo da árvore genealógica, tá? Lembra quando a gente estava falando sobre heredogramas? Você lembra disso? E aí, pode vir para mim. Quando a gente estava falando sobre heredogramas, a gente tinha aquela construção, né, das árvores genealógicas. E aí a gente tem os cladogramas, que representam a filogenia, que nós já estudamos também. Ver o grau de ancestralidade, descendentes, enfim. Tá? Então, todos esses mecanismos nos ajudam a construir o entendimento a respeito do processo de evolução da nossa espécie, de como nós descendemos. Tá bom? Olha lá no quadro. Segundo consta, esse teria habitado regiões diversas da África e da Ásia, como o Java, China, Etiópia e Tanzânia. Tá? E aqui a gente tem uma outra imagem de um rosto com já uma região frontal um pouco mais retraída, mas a gente vê ainda uma grande, né, uma orelha muito grande, tá? E essa pele justamente dá um indício da característica que o ambiente onde eles estavam, né? Por terem surgido ali na África, foram ocupando ambientes distintos e povoando outras áreas, um sol muito intenso, né? Até eles conseguirem ter esse desenvolvimento para matarem, tirarem a pele e utilizarem como vestimenta. Foram perdendo, consequentemente, a quantidade de pelos e aí ficou mais registrado aí na cabeça mesmo, né? O cabelo, o couro cabeludo. O Homo habilis foi o primeiro a usar pedras para ferramentas e por isso também chamado de handman, ou faz tudo. Sempre tem, né? Um faz tudo. Seus polegares eram relativamente largos, o que garantia uma certa destreza na hora de criar e usar as ferramentas. Então, essa posição do nosso dedo é uma das características da nossa espécie,
né? Que é, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Ok. Então, esse posicionamento aqui, ó. Esse Lzinho que nós formamos, né? Permite que a gente agarre as coisas com maior destreza do que os outros animais. Lembra do empoleiramento que a gente falou? Né? Mas aqui essa habilidade é só nós que temos. De segurar os primatas, né? De segurar e sustentar. A gente não tem igual a arpia, né? Ela já foi. Eita, mexi até no negócio lá. Ela segura, trava. A gente não tem esse travamento, mas a gente consegue segurar por um bom tempo, tá? A nossa musculatura, inicialmente, era bem desenvolvida, bem mais do que hoje. Hoje, com, né, os avanços que nós tivemos até hoje, da tecnologia, faz com que a gente não precise tanto de esforços, né? Mas, obviamente, você tem que continuar mantendo essa máquina funcionando. Senão, parou, já era, né? Vamos seguindo. Olha lá. A partir do processo evolutivo sofrido por esse último espécime, haveria surgido o Homo sapiens, tá? A partir lá do Homo habilis, né? Uma espécie da qual descenderia o Homo neanderthalensis. Esse Homo neanderthalensis, ele é registrado aí, né? Representado por alguns filmes, enfim. E ele tinha uma característica um pouco curiosa, né? Ele era assim meio alegre demais, meio abobolhado, né? É uma característica deles. Aí aqui tem as representações de bonecos de cera, né? Fazendo uma representação aí do que você tinha dos filhos, né? Dos parceiros, o macho e a fêmea, tá? E aí a gente consegue ver bem a questão ainda da quantidade de pelos reduziu em boa parte do corpo, né? Como a gente está falando da espécie humana, tem as questões hormonais que faz se destacar a manutenção ainda dos pelos nos rostos, nas faces dos machos, né? Mas o cabelo também, no couro cabeludo também se destaca. Este integrante do processo evolutivo humano teria vivido entre 230 e 30 mil anos atrás, né? O Homo neanderthalensis. E aqui a gente tem outra imagem, tá? Olha que olhos, né, gente? Isso aqui é um registro de um filme aí, sei lá. E não sei se eles tinham esses olhos, né? Todos aí não. Sei não. Mas tá aí esse descuido, vamos dizer assim, porque eles não, a questão deles aqui, o primordial, era a sua sobrevivência. Então eles tinham tantas situações para eles estarem vencendo diariamente, que esse cuidado com a estética surgiu muito, né, para nós aqui, tá? Não tinha essa situação toda, não. A questão era sobrevivência e reprodução, tá? De acordo com os estudos a seu respeito, os neandertalenses produziam armas e utensílios com maior sofisticação e realizavam rituais funerários simples, ou seja, eles estavam em grupos, né? Formavam famílias, grupos familiares, mas sempre juntos. Por que juntos? Porque, ao contrário de outras espécies de seres vivos, que tinham presas muito grandes, né? Habilidades, garras, nós não tínhamos nada disso. Nosso desenvolvimento cerebral permitiu com que a gente saíssemos de cavernas, a gente ocupava primeiro as cavernas, né? E depois fomos nos fixando no ambiente, aí fomos domesticando animais aos poucos, no período neolítico, fomos domesticando os animais, sempre povoando áreas próximas aos rios, correntes de água, né, para poder trabalhar com a agricultura. Então adquirimos essas habilidades todas. E também começamos a fazer esses rituais funerários, ou seja, tinha aquele apreço, né, com todos os representantes daquele grupo familiar. Durante algum tempo, teria vivido juntamente como o Homo sapiens moderno, tá? Vamos seguir. O Homo sapiens corresponde à nossa espécie e teria surgido no planeta há cerca de 150 mil anos atrás. O que é diferente dessa imagem para a nossa imagem inicial, galera? Olha só o que eles estão manipulando, tá? Tá vendo lá atrás, o que eu acabei de falar para você? Ó, tá vendo aqui atrás? Água. Perfeito? Aí, olha aqui que ele tem.
sobre ele? Uma pele. Ele já está vestido. Olha o braço dele, menos pelos, tá bom? Na face, mas ainda tem muito pelo. Olha essa sobrancelha, né, galera? É uma proteção, tá? Lembra aquela protuberância que tinha? Foi regredindo, né? Isso, através dos registros fósseis, a gente consegue ver isso nos crânios. Foi regredindo, ficando menos acentuado, mas aí surgiu essa quantidade de pelos, né? Sobrecílios, que são as nossas sobrancelhas, para proteger os nossos olhos do sol, do suor, enfim, tá? Aí você tem ele manipulando um ossinho, mas ele tá modelando alguma coisa aqui, ó. E aí, ó, você tem algumas estruturas pontiagudas, um recipiente aqui como se fosse um prato, tá bom? Olha lá atrás, fogo. Então eles matavam, estavam conseguindo manipular instrumentos de ferro já tinham abrigos, ó, construíam abrigos para se proteger do frio, para se proteger de predadores, começaram a cultivar, criando habilidades para essa questão da agricultura, e isso fez com que essas espécies que lá surgiram, desde os australopithecus, a chegar nos neandertais e chegar na espécie Homo, tá? O Homo rhodolfensis, que deu origem ao surgimento ao nosso gênero Homo, todo esse processo aí fez com que nós agora saíssemos de nômades para indivíduos que formam populações, aglomerados familiares que vão viver numa mesma área. E aí foram evoluindo, construindo as cidades, enfim, chegando aqui no que nós temos, tá bom? Isso é uma construção do entendimento que os cientistas fazem em relação ao gênero Homo, a espécie dos hominídeos, a partir do quê? Das evidências que eles encontraram ali nas suas escavações, tá bom? Vamos seguindo? De acordo com os estudos sobre esse último estágio da escala evolutiva, o Homo sapiens moderno teve a incrível capacidade de se espalhar em outras regiões do mundo em um relativo curto espaço de tempo. Olha aqui para mim. Vem aqui. Tchê, cheguei. O que está falando ali? Lembra que a gente falou da questão dos instintos, os animais usavam seus instintos, né? Com o desenvolvimento do nosso cérebro, e devido os poucos recursos que nós tínhamos na estrutura do nosso corpo para nos defendermos, sem garra, sem mandíbula, né? Sem habilidade para se disparar nas carreiras aí para fugir de um predador, nós éramos bípedes. Então, em relação à velocidade a outros organismos, outros animais que estavam ali convivendo conosco, nós íamos deixar a desejar. Tinham animais que a gente não ia poder fugir mesmo. E aí, então, a gente teve que passar por um processo, né, de adaptação para se defender, para se proteger, para proteger a nossa prole. E uma das estratégias muito bem sucedidas foi justamente viver em grupo. Sozinho não ia rolar. Primeiro, frio. Segundo, um predador, ele vê uma presa sozinha, né? Aí a gente lembra lá das onças, né? Das onças não, desculpa, das leoas. Elas ficam ali aqueles três, rondando, um bando de gnu, um bando de zebra, ficam ali, rondando. Aí, quando elas veem um filhote, ela diz, opa, alvo, presa, mais fácil do que a gente gastar energia. Tudo tem questão de energia, a gente vai estudar isso em psicologia. Tem a questão da energia. Quanto menos o organismo utilizar energia para obter alguma coisa, melhor para ele. Está economizando para ele. Tá? Ele pode utilizar isso para a sobrevivência dele. Aí, eles, em busca dessa presa, eles vão lá e quando os pais se distraem, ou o inocente, né, vai se distancia,
Fica aqui, menino, fica aqui. Aí o bichinho quer conhecer o mundo. Vai andando, vai vagando. E aí, ó, presa fácil. Isso acontece naturalmente, tá? Mas essa questão que a gente está trazendo ali no slide é de que eles começaram, então, rapidamente, ao contrário de grandes outros grupos de animais, a espécie ou o gênero Homo conseguiu expandir-se rapidamente, se distribuir rapidamente, mesmo com a locomoção bípede. Mas eles começaram a crescer, povoar e se distribuir por várias regiões. A partir de onde? Lá da África, segundo a ciência, que a gente teve os primeiros hominídeos, tá? E aí foram expandindo para outras regiões. Mas a África oeste, né? O oeste da África, onde surgiram, permaneceram o processo evolutivo ali dos primatas de grande porte, chimpanzés, os gorilas. E aí o sul e o leste ficaram ocupados pelos hominídeos, tá bom? Então, todo esse processo aí foi diferenciado na espécie humana, nos hominídeos, justamente por causa do desenvolvimento da capacidade de raciocínio que os demais não tinham. Então, nós tínhamos uma vantagem em relação a isso, tá bom? Vamos lá? Aproveitando-se das conquistas consolidadas por seus ancestrais, teve a capacidade de desenvolver a linguagem, dominar o fogo e construir instrumentos diversos. Inclusive, se tornaram exímios desenhistas, né? Eles desenhavam, gostavam de fazer esses registros, tanto da forma de cultura em relação ao que eles gostavam de coletar nos seus períodos de festas, períodos de colheitas, o que eles colhiam, então eles desenhavam os frutos e assim a gente foi construindo esse entendimento do que estava naquele período, que tipo de vegetais nós tínhamos nesse período, através desses registros, né? Os desenhos rupestres aí, tá? Com a interrupção desse processo, dava-se o início a outros processos que empreenderiam a formação de manifestações e organizações sociais mais completas. E eu posso concluir também que mais complexas, né? Olha lá, Homo sapiens é o nome dado à espécie dos seres humanos, de acordo com a classificação taxonômica. Esta é uma expressão latina que significa literalmente homem sábio ou homem que sabe. Olha aqui para mim. Homem que sabe. Homem sábio. Aí, eu te convido para fazer uma reflexão. Vem aqui comigo. O que nós temos feito, né? Em relação a toda essa construção de conhecimento que nós temos, essa vantagem em relação, quando a gente fala em relação às outras espécies de seres vivos. Ok, nosso cérebro se destacou, se diferenciou, se desenvolveu, adquirimos habilidades de linguagem, manipulamos bem alguns instrumentos, construímos e matamos os nossos semelhantes, não por necessidade de alimentação, não. E destruímos os nossos hábitats. E aí eu fico me perguntando, né, se ainda... Isso é a professora Tabita, queridos, certo? São os meus pensamentos, as minhas reflexões que eu estou compartilhando aqui. Você não é obrigado a concordar. Mas Homo que sabe mesmo o que está fazendo? Os animais, instintivamente, eles querem sobreviver. E eles só matam os seus outros indivíduos da espécie, ou quando a gente tem alguma questão de canibalismo, mas é uma situação ou outra. Tá? Mas a nossa espécie não tem tá querendo se extinguir, né? Por várias situações, não vou nem entrar aqui em detalhes. Por várias situações que você conhece muito bem. Então, fica aqui uma reflexão com um quê de revolta mesmo, sabe? O coração, vou terminando essa aula com o coração meio pesado, porque a gente tem um potencial tão grande e, infelizmente, a gente não consegue, parece que a gente está regredindo, tá? Mas a gente vai parar por aqui,
E aí a gente fica para a nossa revisão, falando sobre esse processo evolutivo dos hominídeos. Queridos, até a próxima.